Salve, salve, nação. Nação, vambora aí reagir mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, né? Infelizmente o Flamengo acabou perdendo esse título para o Del Valle nos pênaltis. Santos não defende um pênalti, pelo amor de Deus. Arrascaeta bater daquele jeito, Arrascaeta, depois de falar que sentiu aquele migué, não é possível. O Arrascaeta tem que ficar um pouco ausente do time para poder treinar, já pensando no Brasileirão, né? Porque Arrascaeta, nesse ritmo que tu tá, de ritmo de jogo, condicionamento físico, tá difícil. Tá péssimo o Arrascaeta. Essa temporada tá péssimo. Na Copa do Mundo tu voou, aí agora no Flamengo não quer voar. Há apenas 28 anos a Arrascaeta. Os jogadores também têm que ser cobrados, né? Após esse novo vexame do Flamengo, né? E a situação do Vitor Pereira fica uma situação muito delicada dentro do clube. O ambiente deve estar pesadíssimo. E aquilo, eu acho que o Vitor Pereira não vai ser demitido. Senão seria incompetência da diretoria demitir o Dorival e contratar. E demitir o Dorival, contratou o VP e agora demitir depois de 2 meses. Aí a diretoria do Flamengo assinaria o papel de incompetente. Então vambora reagir aqui mais um vídeo do programa de placa aí. É isso aí, vai deixando seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal de placa e a TNT Sport, né? Link na descrição com créditos e vambora para o vídeo. Tem que falar aqui, né, dessa derrota, porque não é uma derrota no jogo, mas é a derrota no confronto. Na decisão, né? no confronto. O Flamengo tinha perdido pro Del Valle no jogo de ida por 1-0. Ontem vence por 1-0 já, né, com 96 ou aos 51 do segundo tempo do tempo normal. E aí vai pra prorrogação, e aí na prorrogação não consegue fazer gol, vai pros pênaltis. E aí no fim das contas, eu acho que deve ser bem doído o Arrascaeta ser o cara que faz alguém ter esperança, e depois justamente ele ser o cara que perde o pênalti, que faz o Flamengo não conseguir o título. E aí é um início de temporada com a perda do título da Supercopa do Brasil pro Palmeiras, com a perda da possibilidade de disputar o Mundial com o Real Madrid, a final, né, a decisão, e depois o segundo jogo. E chega para essa decisão, para a Recopa, que eu acho que grande parte dos torcedores, de repente, tinha mais esperança, era o título que tinha mais esperança, o menos importante até, acho que de alguma forma, mas o que tinha mais esperança. E ainda assim não consegue, e uma atuação que no fim o torcedor canta time sem vergonha, antes do jogo acabar, e aí depois o Flamengo faz 1-0. E sai naturalmente na bronca, né, porque não foi um time que ele se acostumou a ver. E acho que essa é uma grande questão, assim. Não acho que faltou vontade, Ricardinho, não, mas acho que faltou futebol mesmo. Faltou futebol, faltou, acho que o técnico conhecer um pouco mais do Flamengo, do elenco do Flamengo. Primeiro tempo foi bom, primeiro tempo do Flamengo foi bom. 2 bolas na trave, o time conseguiu criar outras oportunidades. Foi um amasso, né? Foi, mas no segundo tempo o time morreu fisicamente. De novo, né? O time morreu fisicamente. De novo, na ida já foi assim. Não conseguiu criar absolutamente nada no segundo tempo. Acha um gol, pra mim um gol inclusive irregular, porque o Davi Luiz faz falta na hora do gol, bloqueando o jogador independente do Vale que poderia chegar no Cebolinha. Tanto que há uma reclamação, o árbitro manda seguir. Só pra dizer assim, para comparar com o que aconteceu no final de semana em Corinthians e Santos, o Davi Luiz estava em condição legal. Sim. Se ele tivesse impedimento, provavelmente o gol seria anulado. Eu tive, inclusive, essa impressão na hora. Também. Eu achei que o Davi Luiz estava impedido e eu até falei pro Cauê, meu filho estava vendo o jogo comigo, falei, nem comemora que o gol vai ser anulado. Só que na hora do replay, quando marcou o impedimento, acho que é o Arrascaeta. Que depois sai da posição e faz o gol. E aí, nesse ponto... Ou é o Gabigol que tá impedido? Não, é o Arrascaeta. Tá. Aí... Não, o Gabigol faz lançamento, desculpa. E aí o Arrascaeta tá impedido e sai. Mas o Davi Luiz não tá. Se ele tá em impedimento, provavelmente teria sido anulado, mas ali, porque eu acho que ele interfere. Pois aí eu vou chegar nesse ponto. Teve um debate na semana, o Vitor Sérgio, por exemplo, acha que no lance do Corinthians foi bem anulado, eu também acho, o impedimento não tem o que discutir. Se não tivesse... Não, eu acho que não tem o que discutir, aí é uma opinião sua. Eu acho que não tem o que discutir, nem o Yuri Alberto, nem os envolvidos ali. Mas, beleza. Não sei se o Yuri Alberto acha que não tem o que discutir. Na hora ele nem reclama. Mas ele não viu o lance, né? Mas ele depois fala sobre, né? Também dizendo que tá suave, que realmente ele interfere no cara. Sim. Então, dentro do que foi falar... No cara. Isso. Isso, e que ele está em impedimento. E ele admite que interfere. Então... Mas não vou entrar nesse porque não é... Até porque a Edna
na hora da reposição não levanta o braço. Aí então que eu vou até chegar. hoje, pra mim... No Maracanã e tal... e depois o Flamengo segue naquele jogo desorganizado na prorrogação. 57 bolas. O primeiro tempo é muito bom, eu também acho. O primeiro muito tempo é bom, muito, acho que ele é eu bom. acho dentro do que estava apresentando muito bom. Foram 3, pelo menos, chances Sim, claras. claro, Gol, Fora as bolas na do trave. Mas eu acho que o Del Valle também contribui, né? Porque ele abdica de jogar. Ele fala, não, vamos jogar, e o Flamengo aqui para empatar. O Flamengo é convidado a jogar. Mas depois, quando o Del Valle começa a sair alguma coisa e o Flamengo cansa, acabou o jogo. Vira uma parada intuitiva e... Tipo assim, vamos no aleatório, né? Sim. Cada jogador toma uma decisão porque o menino quer. Entrou bem lá, o número 40. O Matheus Gonçalves. Eu acho ele com um pé no craque também. Mais uma na máxima. idade que tem, né? Mais uma máxima comprovada ontem, né? Sabe quem ele me lembra? O cara que faz o gol. Perde o pênalti. Eu me lembra muito o Matheus Gonçalves, me lembra o Estevão do Palmeiras. Que também é canhotinho, meia, rabisca pra dentro. Leva a bola sempre próximo do pé. Acho que o VPP demorou para mexer no segundo tempo. Ele podia ter mexido antes no time do Flamengo. Eu gostei das mexidas dele, mas também assim, gostei, mas achei que demorou. Bem desorganizado o time. O time estava desorganizado, né? Porque acabou tendo que mudar muito o esquema ali, porque precisava fazer 6 alterações. Então, ele botou uma parada em campo que fatalmente não é treinado, né? Não, claro que não. Mas dá pra entender. Eu acho que nos outros jogos as mudanças que ele faz são mais problemáticas do que esse. Porque esse ele teve que ir pro tudo ou nada. Não tinha muito o que fazer, precisava marcar um gol. Mas eu queria saber até o que vocês acharam daquele lance do Vidal, logo no primeiro tempo. Eu não lembro segura com quem o cara no pescoço. Correu risco. Eu achei que ele correu muito risco. Mas eu acho que... E ontem se queimou demais com a torcida, né? Porque ele sai tentando levantar a torcida, o xingam e ele revida. Eu acho que o Vidal tá com o dia contado no Flamengo. A gente já viu lances dele assim lá na Europa que eles complicou bem. Sim. Nesse lance que você tá falando, eu acho que ele revida uma tentativa de agressão do cara também, que eu acho que ia embaçar pros dois, né? O juiz deu amarelo pros dois, né? Eu não lembro, eu acho que nem foi pros dois. Deu. O Flamengo termina o primeiro tempo com os 3 meio-campistas amarelados, né? E isso complica muito, porque você pensa num Del Valle que tá abdicando ali de jogar, que pode fazer uma transição rápida, né, ofensiva, que foi o que aconteceu no segundo tempo, quando eles fazem uma boa modificação, não lembro o nome do atacante que entra, que melhora muito essa relação de contra-ataque, e aí você tem os 3 meio-campistas amarelados. Afrouxa até a identidade, né? O Gerson tá com problema de visto de trabalho para poder jogar no Brasil? Ai. Mas foi ele começou ontem? É o seguinte... Não, ele entrou de primeiro homem foi uma pergunta retórica. No segundo tempo e entrou tal, no segundo tempo. Ele jogou? Ele já estreou? Já. Obrigado. Eu quero manchetes de vocês para isso que aconteceu ontem no Maracanã. Aí cada um vai para a linha que acha que deve ir. Se vai mais para Vitor Pereira, se vai mais para o início da temporada, se vai mais para a terceira perda de título do início do ano, se vai mais para o jogo. Formiga, qual é a sua manchete? Rapaz... Eu acho que por enquanto não vale. E aí bota o vale com 2 L's. Por enquanto não vale. Eu acho que por enquanto o trabalho do Vitor Pereira, assim, a troca foi equivocada. Eu acho que a troca foi absolutamente equivocada, pegou muita gente de surpresa. Eu entendi até, assim, eu acho que o contexto de Corinthians, naquele momento, era diferente do contexto de Flamengo. O Vitor Pereira, quando vai para o Corinthians, existe muito mais um caráter de construção do que de não é nem de reconstrução, é de manutenção com aprimoramentos do Flamengo. O Flamengo não precisava ser reconstruído ou construído, ele precisava ser aprimorado e melhorado. No caso do Corinthians, eu acho que você estava não partindo do zero, mas você estava partindo ali de um trabalho que podia ser uma obra aberta. O Flamengo não é isso. E eu acho que em alguns momentos no Corinthians, com percalços, ele conseguiu organizar e eu acho que dentro das limitações, a temporada foi boa para o Corinthians. O trabalho, a gente pode questionar a relação. A obra final do Corinthians não se cobrava tanto desempenho, eu acho, no sentido de dominar os jogos. Mas eu acho que essa é a diferença. É aí que eu vou chegar. Porque a avaliação ela é diferente, porque num você espera espetáculo, no outro você espera resultado. Isso. Resultado para ele foi mais fácil conseguir no Corinthians. E ele demorou a perceber algumas coisas, até entender que os 5 não dava para jogar, teve a lesão do Paulinho, que acho que ajudou, o William foi embora, e eu acho que ele foi fazendo ajustes ali. Ele já chegou decidido que os 5 não podiam jogar. Mas ele tentou, ganhando ou perdendo. Eu acho que essa convicção dele foi baseada em coisas que os títulos
poderiam dizer que, calma, talvez não seja isso, entendeu? Foi buscar um cara que o time estava lá atrás no Campeonato Brasileiro. Sim. Ficou invicto em competição sul-americana em 2022. Ele não perdeu nem pelo Ceará, nem pelo Flamengo. Da Libertadores. Tudo bem, você quer trocar? Troca. Mas não começa a negociar com o cara, então. Não, mas eu acho Avisa ele, falou, Dorival, vai acabar o ano, você tá fora. Mas o meu ponto não é nem essa relação. Assim, porque é isso. No fim, isso a gente já discutiu um monte, eu acho que todo mundo concorda. O meu ponto é, se precisa um ajuste aqui e ali... Eu concordo. Faz mais eu sentido. Acho que a escolha a gente fala do final da temporada e esquece que foi uma temporada mais curta, uma temporada mais arrochada e que todo mundo sofreu com desgaste físico. E parece mesmo que ninguém assim... levou em consideração isso em relação ao Flamengo, em relação ao Dorival, que terminou mesmo com 2 assim títulos, o Flamengo estava melhor... Levou pro Mundial e não pôde disputar o Mundial. Mas o Vitor Pereira falou, vou pro Mundial que eu vejo chance de ser campeão. E o Flamengo estava melhor fisicamente nesse contexto acochado do que agora. E sem estar bem fisicamente, fica muito claro que o Flamengo não consegue fazer a pressão que o Vitor quer, a transição fica ruim, os caras estão 4 anos mais velhos. Tem várias questões aí que eu acho que talvez o Dorival, olhando hoje... final de semana, Formiga. Esses caras tinham que ter jogado o segundo tempo ontem, gente. Não jogou um jogador que estava em campo ontem, jogou no final de semana. Nem o treinador foi. Não foi no final de semana. E o Flamengo tem jogado melhor com o time reserva, né? Sim. Do que com o time titular. Eu acho que foi muito arriscado. O time reserva do Flamengo está mais. A troca, baseado em pouca coisa, eu acho, assim. Eu acho que o trabalho do Vitor foi bom no Corinthians, mas não sei se o credenciava, assim. No primeiro que o momento, Flamengo diz que já conhece o Vitor Pereira de antes. Beleza. Tá. Aí... Agora eu acho... Aqui em São Paulo a repercussão é monstruosa. O Flamengo não conseguiu mais um título. Não é só zoeira, tem muitos questionamentos. Claro, o Vitor Pereira também na Berlinda, enfim. E a gente vai conversar com o Igor Dorileu, ele que vai trazer pra gente agora algumas informações. Será que o Vitor Pereira corre risco? Será que eles vão manter, mesmo de repente perdendo o clássico contra o Vasco? Enfim, Igor, para começar, não é um bom dia para a torcida do Flamengo, a gente sabe, mas para você, bom dia. E eu quero saber sobre Vitor Pereira. Qual é a notícia de momento? Tudo bem, Renata? Bom dia para você, bom dia, Denilson, bom dia a todos. O Vitor Pereira, como a gente costuma aqui dizer no Rio de Janeiro, a chapa está esquentando para o lado dele. Essa já foi, né, a terceira decisão dele sendo derrotado nessa temporada no comando rubro-negro. No início, em janeiro, foi derrotado pelo Palmeiras na final da Supercopa do Brasil. Também teve a derrota muito marcante para o Al Hilal no Mundial de Clubes, levando 4 gols, assim como na derrota contra o Palmeiras. E ontem até venceu, mas não saiu com a vitória, não convenceu. E ontem ele até justificou um pouco esse momento conturbado, falando que teve pouco tempo para treinar, foi um início de ano com muitas partidas e já decisões pela frente, então não seria uma situação confortável. Ele chegou a dizer que para ele seria mais cômodo até não assumir o Flamengo nessa situação, tendo em vista essas decisões que o clube teve pela frente logo nesse início de temporada. O Vitor Pereira, que já chegou no Flamengo numa decisão bem polêmica, né? Saindo do Corinthians alegando problemas familiares, chegou ao Flamengo, foi muito perguntado sobre isso na apresentação, fugiu de algumas respostas, enfim, já chegou aqui com muito torcedor rubro-negro torcendo o nariz porque queria ficar com o Dorival Júnior, que foi quem ganhou a Copa do Brasil e também a Libertadores no ano passado. Há uma semana atrás, a informação que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro é que o Vitor Pereira só sairia do Flamengo se ele quisesse, caso pedisse demissão. Mas a gente sabe como funciona no futebol, né? As coisas mudam muito rápido e há quem diga que o Carioca é a última chance dele provar o seu trabalho no Flamengo, já que já perdeu o Mundial, a Supercopa e a Recopa Sul-Americana. E no domingo já tem um clássico pela frente pelo estadual, né? Aqui na tela da Band enfrenta o Vasco. Depois, na semana que vem, tem outro clássico contra o Fluminense. Então vai ser um período bastante decisivo para o futuro do Vitor Pereira aqui no Flamengo. No comando do time foram 11 partidas e 7 vitórias. Mas a maioria dessas vitórias foram em partidas do Campeonato Carioca ou em jogos que as vitórias não valeram tanto assim como o de ontem, que venceu, mas acabou não levando, né, Renata? Impressionante. A diretoria do Flamengo, acho que ficou tão traumatizada com a Copa do Brasil, foi no detalhe. Ontem até coloquei na rede social, faltou o Rodinei para bater um pênalti, hein?
Naquele pênalti do Rodinei, veio o título pra cima do Corinthians, mas ficou a impressão de que o Vitor Pereira fez muito frente ao Flamengo, não é? Nos 2 jogos, tanto na Neoquímica Arena quanto depois lá no Maracanã. E a diretoria contrata o Vitor Pereira, mexe numa estrutura montada, nunca deu uma explicação clara qual era o problema do Dorival, qual foi o erro do Dorival. E aí eu pergunto pra você, agora abraça o Vitor Pereira e deixa o cara trabalhar, não tem outro jeito. Não, assim, o que passou pela minha cabeça agora, porque a gente viu ali uma zoeira do Andrés ali, né, uma frase do Andrés no Twitter. Nos últimos tempos, o único que abraçou o treinador foi o presidente Andrés, na época do Tite. Contra o Tolima, quando foi eliminado. Passando, ele falou, não, vai ficar... E aí, deu no que deu a história, né? Não sei se isso vai acontecer com diretoria e o Vitor Pereira no Flamengo. O número é assustador. Nos últimos 4 anos, 8 técnicos. Então, será que o problema é o treinador? Acho que a diretoria também tem que parar de querer mudar as coisas apressadamente. E agora, é nítido que o Flamengo, apesar do bom elenco que tem, vai ter que contratar mais umas 2 peças. Principalmente um camisa 5 ali, alguém que faça aquela função mais de marcação e que tenha qualidade na saída de bola. Porque o João Gomes, por incrível que pareça, faz muita falta. Falta, né? Quem diria, né? Faz muita falta. E recuperar bem o Arrascaeta. Não sei se é momento de ele parar, dar um tempinho para recuperar bem da lesão, do probleminha que ele tem, para ele voltar mais forte. A gente vai falar mais sobre esse título que ficou pelo caminho, é do Del Valle, não do Flamengo, que salvou a pátria no final do jogo. No primeiro tempo foi bem, enfim, 2 bolas na trave e tal, mas era o mínimo, né? Para um time que tem a qualidade do Flamengo e precisava vencer por 2 gols de diferença para ser campeão, o mínimo que tinha que fazer contra um adversário que foi para se defender realmente, foi para se sentar sobre o resultado, era atacar. Só que mesmo assim, um Flamengo desorganizado, a gente está acostumado, Renata, desde 2019, a ver um Flamengo com muito repertório, com muita intensidade, com muitos recursos, com muita qualidade do meio para frente, e eu não tenho visto isso esse ano. Aí tem o argumento de calma, é um trabalho novo que está começando. Mas por que é um trabalho novo que está começando? Por que não houve continuidade? Aquela velha história, parece que a gente bate sempre na mesma tecla, mas a diretoria do Flamengo criou um problema para si. Estava tudo tranquilo, inclusive os títulos que o Vitor Pereira, que o Flamengo perdeu esse ano, só foi possível que o Flamengo disputasse esses títulos por conta dos títulos do ano passado. A Supercopa é porque foi campeão na Copa do Brasil, o Mundial e a Recopa porque foi campeão da Libertadores. E o técnico que foi campeão desses títulos, que propiciou o Flamengo a disputar esses títulos, não teve a possibilidade de treinar o time. E a diretoria simplesmente foi lá e inventou um português de novo. Então, parabéns à diretoria do Flamengo, 3º vexame do ano em 2 meses. Olha o Chico, hein? Enfático, forte, Eu não sabia que ele era santista. É só futebol mesmo. A fase tá diferente. Cara, essa paternidade que vem de novo. Ele tá fazendo gol. Tá no ataque, Chico. O Chico tá no ataque, Brasil. Agora, Everton Guimarães, eu quero a sua opinião, porque era pra salvar, pelo menos momentaneamente, a lavoura, aquela história, vamos resolver um problema, ganhar a Recopa, aí depois a gente ajusta tudo e não deu certo a estratégia. Renata, eu acho o futebol do Flamengo um futebol broxante. Broxante. Sem a menor inspiração. Eu disse ontem aqui que o Flamengo pararia nos penais para o Independente Del Valle e que, se caso conquistasse o título, não daria méritos nenhum ao Vitor Pereira, porque eu acho que o trabalho do Vitor Pereira é um trabalho também burocrático e ele tem que ser cobrado, assim como outros treinadores que dispõem de bons elencos, que também precisam ser cobrados, porque é disparado, hoje a garganta não está bem, é disparado, eu tomei muito suco, é disparado o melhor elenco do continente, Renata. Olha o banco do Flamengo ontem. Ele meteu no jogo Gerson, até demorou um pouco. Cebolinha, Marinho, esses caras seriam titulares em 99% dos times do Brasil. Aí estão no banco. Aí o Flamengo põe os garotos para jogar, os garotos jogam bem. O time é o elenco é muito bom e apresenta um futebol muito abaixo da crítica. A responsabilidade pela desorganização passa pelo Vitor Pereira, é claro. Se ele tem muita qualidade, por que o Dorival conseguiu dar um rumo a esse time? Fazendo simples, mas ele não tem grife. É a cara do vovô legal, não tem grife. E por isso, essa direção do Flamengo, que só ganha porque o elenco é muito bom que eles montaram,
Mas eles trocam demais de treinadores. Eles não têm a menor convicção. Aí eles querem que o treinador chegue e ganhe. O Dorival chegou, ganhou e eles tiraram, porque não tem grife. Então, a arrogância bate a porta da diretoria do Flamengo, que é corresponsável, mas com maior parcela nesses fracassos retumbantes do melhor elenco do continente que vem acontecendo. Então é isso aí, né? A diretoria tem que cair na real. A merda que ela fez, óbvio, né? Nesse exato momento, após perder o título, a diretoria sabe da grande besteira, da grande infantilidade que a diretoria fez em demitir o Dorival e trazer o Vitor Pereira. Óbvio, pode dar certo. Perdeu aqui, mas daqui a 2, 3 meses, o Flamengo pode chegar a apresentar um bom futebol com o Vitor Pereira e conseguir conquistar a Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. O Flamengo pode conquistar? Pode. Mas eu não vejo até esse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não vejo o Vitor Pereira indo muito longe. O Vitor Pereira, querendo ou não, na minha visão, ele tá se assemelhando muito ao Paulo Souza. Óbvio, o Paulo Souza ele bateu de frente lá com alguns jogadores do Flamengo, alguma liderança. O Vitor Pereira chegou mais tranquilo na dele, porque ele sabe o que aconteceu com o Paulo Souza. Mas atualmente eu não vejo o Vitor Pereira indo muito longe. Simplesmente o que acabou acontecendo é aquilo. O Campeonato Carioca, na minha visão, ele vai dar um norte ao rumo do treinador, né? E da diretoria também. Porque tem clássico agora, perde, exemplo, uma suposição, perde agora o clássico e perde o próximo clássico, e aí como que fica? Aí vai vir em semifinais. O Brasileirão acho que começa em abril, se não me engano, o Brasileirão. Aí tem as semifinais. O Flamengo deve terminar na primeira colocação, né? Do Carioca. E se eu não me engano, acho que tem o nó de empate. Caso o Flamengo não conquiste o Carioca, como que vai ficar a pressão? 4 títulos. O Flamengo perdeu 4. O exemplo, né? Já perdeu 3. Perdeu 4 títulos em 2 meses e pouco. Quase 3 meses. É uma situação que a diretoria, ela mesma se colocou nesse fundo do poço. Entendeu? Que, na minha visão, vai ser muito difícil ela sair. Não, caso eles pensar assinar o termo lá, contrato de, vamos dizer assim, de que fez merda, de contrato de infantilidade, o que eles vão fazer? Vão mandar o Vitor Pereira, vai trazer quem? Dorival? Tá desempregado? Tite? Já foi, meu filho. É aquilo. Hoje, o Flamengo não tem a opção de mandar... Não tem essa... Vamos dizer assim. Tem a opção de mandar embora? Tem essa opção. Vai pagar a multa do Vitor Pereira pra ser mandado embora? Mais uma multa? Não vai. Quem tem no mercado para substituir, para pegar essa bucha que hoje é o Flamengo? Tite? Não. Dorival? Não vem mais. Só se o Dorival for trouxa de retornar ao Flamengo. Quem? Não tem técnico no mercado hoje. JJ, meio do ano, vai deixar o Vitor Pereira até o meio do ano e depois vem com o JJ. JJ, na minha visão, ele não vai pegar o trabalho no meio do processo e nessa bucha. E lembrando, né, que naquela época o Dorival, ele teve um mês para trabalhar, porque, se eu não me engano, teve a Copa América no Brasil. Então, acho que foi no Brasil, se não me engano, em 2019. Então, naquela época, ele teve um mês, sim, para trabalhar. E hoje, os jogadores são 4 anos mais velhos. Então, o JJ foi o melhor técnico da história do Flamengo em pouco tempo. E eu creio que, mesmo o JJ voltando, ele não vai conseguir repetir o que fez em 2019. São outros jogadores mais velhos, entendeu? Gerson também, velho, novo ainda, né? Então, alguns jogadores, como no setor de meio de campo ali, Arrascaeta e Everton Ribeiro já estão numa certa idade já. O Arrascaeta 28, mas a condição física dele deixa muito a desejar. E não sei se ele consegue recuperar ao longo da temporada. Eu acho que ele consegue, mas tem que tirar um tempo para poder tratar esse problema que ele tem. Então é aquilo.
a situação do Flamengo, onde a diretoria colocou o Flamengo, uma situação muito delicada, que pode ainda desencadear uma emissão do Vitor Pereira, caso, na minha visão, não conquiste o Carioca, e ainda uma crise muito grande dentro do clube, né? Tanto no dentro de campo e quanto no departamento lá dentro do Flamengo, claro. Então, a situação do Flamengo está muito delicada, na minha visão. Tamo junto e deixe seu like e a sua inscrição, deixe a sua opinião, a sua indignação aqui também nos comentários. E é isso aí, minha voz tá meio rouca. Tamo junto, valeu?